Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Como é que foi o final de semana de vocês? Deu pra curtir bastante? Curtir bastante o Dia das Mães com as mãezinhas de vocês? Eu espero que vocês tenham dado muito amor, muito carinho a elas, porque elas merecem tudo de bom, meus amores. Elas são verdadeiras joias, são verdadeiras preciosidades que a gente tem na vida. Por isso, agradeça a Deus, valorize por ter sua mãezinha do seu lado. Hoje, meus amores, dia 10 de maio de 2021, iniciamos mais uma semana de aulas. E eu gostaria de agradecer muito a Deus pelo privilégio de ser professora de vocês e por mais um dia de vida. Gostaria que vocês também agradecessem a Deus por mais uma semana e também pedissem a Deus que essa semana fosse uma semana muito abençoada, muito produtiva. E vai ser, se Deus quiser. Gostaria que vocês abrissem aí o livro de vocês na página 89 para a gente iniciar. Vocês lembram o que são figuras geométricas? Vocês conseguem associar objetos da casa de vocês com figuras geométricas? Perceber que aquela figura se parece com algum objeto da sua casa? Consegue? Pois me deem aí exemplos. Eu vou aqui dar para vocês alguns exemplos. Por exemplo, aqui a gente tem a caixa de sapato. Se parece com uma figura geométrica, se parece com um paralelepípedo. A gente também tem aqui outro exemplo. O dado que a gente utiliza para alguns jogos, se parece com o quê? Com um cubo. Agora, meus amores, a gente vai iniciar o conteúdo, a gente vai explanar esse conteúdo. As figuras geométricas, meus amores, são elementos que possuem o quê? Possuem formas, tamanhos, como a gente pode observar, e dimensões no plano ou no espaço. A gente vai ver agora figuras planas. O que são figuras planas, meus amores? São figuras achatadas, que a gente só consegue ver o quê? Só consegue ver os lados e os pontos, que são chamados de vértices. Vamos olhar aqui no quadro. Aqui eu vou desenhar um exemplo de um quadrado. Percebam que o quadrado que eu desenhei é uma figura plana, porque a gente só consegue ver o quê? Os lados e os vértices, que são os pontos. A gente chama esses pontinhos de vértices. Vértices. Outro exemplo de figura plana. A gente tem o triângulo. Triângulo. Triângulo é um exemplo de figura plana, porque a gente só consegue ver os lados e os vértices, certo? Outro exemplo, o retângulo. Retângulo também, a gente só consegue ver os lados e os vértices, certo? A gente também tem como exemplo de figura plana o círculo. Não desenho legal. O círculo. Observando aqui essas figuras geométricas planas, porque a gente só consegue ver os lados e as vértices, que são esses pontinhos. E eles estão em um mesmo plano, certo? Podem observar aqui, Aqui o quadrado. O quadrado a gente só consegue ver os lados. E percebam que os lados do quadrado são todos iguais. Já o do triângulo pode ser iguais ou não, certo? Já o retângulo a gente percebe de cara que só apenas dois lados são iguais. Já o círculo não possui lados, né? E nem vértices. Agora, meus amores, a gente vai ver as figuras chamadas não planas, que são chamados de sólidos geométricos, ok? Exemplos de sólidos geométricos. O cubo, aqui eu dei o exemplo do dado. Sólidos
são as figuras não planas. Por que não planas? Porque não são achatadas. Não possuem apenas não são vistas em um mesmo plano, certo? Por exemplo, aqui o cubo. O cubo é exemplo de um sólido geométrico. O cubinho. E o cubo, o lado que a gente chama nas figuras planas, aqui a gente chama esses lados de faces. No sólido geométrico são chamados de faces. Os sólidos possuem também os pontos, que são chamados de quê? Vértices. Então, nos sólidos geométricos a gente tem o quê? Vértices e faces. Ok? Vamos desenhar aqui aqui é um cubo, né? A gente vai desenhar um exemplo de paralelepípedo. Aqui. Percebam que não é achatado. Ó, possui o quê? Comprimento. Exemplo de comprimento. Altura. E largura, ó, comprimento, altura do sólido geométrico e a largura, certo? Ó, largura, que é um exemplo de paralelepípedo. Paralelepípedo, ok? Mais um exemplo, as pirâmides, essas pirâmides que a gente vê dos egípcios. É um exemplo de sólido, se parece com um sólido geométrico. Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês. A pirâmide. Não está bem desenhado, mas imaginem que seja uma pirâmide. Aqui uma pirâmide. Podem observar que ela possui o quê? Faces e vértices, né? Outro exemplo, a esfera. A esfera, a gente pode associar uma esfera a uma bola de futebol. Aqui uma esfera. Bom, meus amores, eu vou agora fazer um teste com vocês, para ver se vocês sabem diferenciar, né? Já sabem. E também identificar uma figura geométrica. Aqui a gente tem A gente tem aqui que figura? A gente essa caixa se parece com que figura geométrica? E o dado? O dado se parece com o quê? Se vocês falaram que o dado se parece com um cubo, acertaram. E a caixa de sapato com um paralelepípedo também. Percebam que o paralelepípedo, ele é formado por retângulos, não é redondo como a esfera. E o dado se assemelha a um cubo. Tem faces e vértices, como o paralelepípedo. Já a esfera não possui, não tem nem faces e nem vértices. Agora, meus amores, eu quero que vocês testem os conhecimentos de vocês. Observem a casa de vocês e vejam se vocês conseguem associar os objetos da casa de vocês com figuras geométricas, certo? E falem para os pais de vocês o conceito de figuras geométricas, certo? Vamos disseminar conhecimentos. Meus amores, eu gostaria que vocês realizassem a atividade que está na página 90. A primeira, segunda e terceira questão. É bem simples. Ó, a primeira questão, você vai listar
objetos que se parecem com figuras geométricas, certo? A segunda, aí você vai classificar em figuras planas ou não planas. Vocês perceberam que as figuras planas, a gente só consegue ver os lados e as vértices. Já uma figura não plana, como o caso desse cubo, a gente consegue ver todos os lados, né? Ó. A gente consegue ver mais do que lados, ó. Ou mais de um plano, né? Ó. Percebam? O que mais? A terceira questão diz o seguinte: entre os elementos descritos na ficha, escreva quais nos dão a ideia de A, uma figura geométrica plana, B, uma figura geométrica não plana. Então, vocês vão colocar quais desses elementos nos dão a ideia de uma figura geométrica plana e de uma figura geométrica não plana. Por exemplo, a folha de papel. A folha de papel a gente só consegue ver os lados e os pontos, né? As extremidades. Então, da ideia de quê? É a lata de extrato de tomate. Vocês percebem que não é uma figura plana, né? Que a gente consegue ver ela em mais de um plano. Já a tela de um quadro. A tela de um quadro a gente percebe que a gente só consegue ver o quê? As extremidades, que são os lados, e os pontos, né? O dado não é achatado. Não é achatado, então é o quê? É uma figura não plana, né? O tubo da cola de bastão e a garrafa de água. Então aí vocês vão colocar em qual dessas categorias se encaixa mais, certo, meus amores? E tem mais uma atividade de desafio. Essa atividade é para aqueles que querem ir além do conteúdo, certo? Eu vou desafiar a vocês a fazerem uma figura geométrica com os materiais que vocês têm em casa. Vocês podem desenhar, vocês podem construir, produzir um cubo, como a professora de vocês fez. Eu fiz um cubo através de uma caixa de remédio e só cobri com o papel EVA que eu tenho. Vocês podem fazer isso, vocês podem utilizar papelão, certo? E aí, assim que vocês fizerem esse material, eu gostaria que vocês gravassem um vídeo de vocês explicando. Por exemplo, se for um cubo, vocês vão dizer que o cubo possui o quê? Faces e vértices, certo? Pois é, meus amores, é somente esse desafio para aqueles que queiram, certo? Não é obrigado a fazer. Obrigada, meus amores, pela atenção e eu vou esperar a atividade de vocês, tá bom? Até a nossa próxima aula. Beijão! Oi, meus amores! Eu vim aqui apresentar para vocês esse material muito legal que a gente vai começar a utilizar nas nossas aulas de matemática. É o Aprova Mais Matemática. A gente vai utilizar ele na quinta-feira. Por isso, preparem, se organizem para a gente começar a utilizar ele na quinta-feira. É um material muito legal que a gente vai possibilitar o que é a interação entre você, aluno, e eu, professora, tá certo? A gente vai explorar o mundo da matemática com leitura. Através da leitura a gente vai responder alguns questionamentos, tirar algumas dúvidas relacionadas a alguns conteúdos. A gente vai rever alguns conteúdos também que já foram vistos pra gente assimilar bem esse conteúdo, tá certo, meus amores? Então, preparem aí pra quinta-feira a gente começar a estudar o Aprova Mais, tá certo? Na quinta-feira eu dou mais detalhes para vocês sobre o material. Já vão dando uma olhadinha, uma explorada. Vejam como cada texto tem algumas atividades que a gente vai fazer. A gente vai explorar esse texto, a gente vai raciocinar, vai praticar o nosso raciocínio lógico. Vamos rever alguns conteúdos, vocês podem abrir aí de início para que vocês já se familiarizem, né, com a Aprova Mais, certo? E é isso, meus amores.